da TV Escola, sejam bem-vindos ao horário nobre do estudante brasileiro. Sejam bem-vindos à nossa hora do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio está chegando e nós preparamos os conteúdos mais estratégicos para você se dar muito bem nessas provas. Vamos pensar positivo que as coisas boas acontecem. Agora é força na peruca e muito foco nos estudos. Preste atenção nos destaques dessa quinta-feira. No programa de hoje, o convidado é o professor de inglês Rafael Copo. Ele vai falar sobre entender o contexto. Na teleaula do dia, Lande Vieira vai falar sobre língua inglesa. O tema é gramática e literatura. E a gente abre a janela do Enem para Vinícius Fernandes, estudante de medicina direto de Cuiabá, Mato Grosso. Vamos nessa, pessoal, porque a hora do Enem está na área. E nas dicas de hoje, nós vamos conversar com o professor Rafael Oliveira, professor de inglês. Tudo bem, professor? Bem-vindo à hora do Enem. Olá, Tati. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Professor, chegou aquela hora da prova de inglês. Como você entender o que está sendo dito ali, naquele momento? Ok. Bom, a maioria dos erros, né, que às vezes nós cometemos, né, até professores mesmo, né, não importa o nível, é não levar tudo ao pé da letra, porque como o inglês, né, às vezes, entre aspas, recicla a mesma palavra, né, pode ter 2, 3 ou até 4, 5 significados diferentes, então o foco sempre é o contexto, né, da frase, do assunto em si. Então a tradução ajuda um pouco, né, saber o significado de cada palavra, porém não significa que, né, vai bater tudo certinho. Então o contexto é sempre o principal, né, de tudo quanto é tipo de prova ou de todas as situações possíveis. Com certeza. E como aumentar o vocabulário? Bom, vamos lá. Temos algumas formas, né? Eu recomendo porque é a forma que eu, né, tenho mais facilidade, que eu tive mais facilidade, que é indo pelo lado da arte, né? Músicas, filmes, até mesmo, né, poesias, enfim, tem uma variedade de opções. Então, se nós conseguimos focar em coisas, né, que nos trazem prazer, que fica mais leve, né, toda a leitura, toda a escrita, toda, né, a escuta, ao longo do tempo, né, essa é uma forma de a gente, né, ir tendo experiências com as palavras, com os vocabulários. Isso ajuda muito, tanto, né, em provas, quanto em qualquer outra situação. Agora, sobre assuntos que mais caem no Enem, né? Cai muito verbo, enfim. Quais são as suas dicas do que não pode deixar de ver, além dos vocabulários? Vamos lá. Um erro bem comum, né, é conjugação dos verbos, né? Que mesmo em português, às vezes, é um bicho de sete cabeças, né? Porque o português é muito, muito mais complexo do que, né, o inglês na hora da conjugação. Então, a gente fazendo o arroz e feijão, o básico, né? Entendendo a diferença de verbos regulares e irregulares e vendo, né, as conjugações no passado e tudo mais, já é né, já tá no caminho bom. Porque envolve todas as outras questões, né? Pronomes, adjetivos, uma série de coisas, mas essas conjugações é o que acaba dificultando para a grande maioria, né, das pessoas. Ou seja, não deixa de ver ali o verbo to be, não deixa de ver o futuro, o passado. Exatamente, porque assim, o que acontece? A gente foca muito no presente, né? Uhum. Porém, quando se depara em alguma situação, algum verbo que está conjugado no passado e justamente ele é irregular, então muda um pouquinho, sabe? Não segue uma regra única, né? Ou pelo menos tão fácil de memorizar. Então é bom saber sempre, né? Passado, né? O que está no gerúndio e tudo mais, que acaba facilitando na hora de entender a frase, na hora de entender, né, o contexto e tudo mais. Dessa forma acaba pelo menos diminuindo o risco de errar, né? Do erro, com certeza. Agora, professor, eu sei que você está sempre assistindo aqui a Hora do Enem. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Vamos lá. Eu recomendo e aconselho, né, pais e mães a incentivarem seus filhos
né, a assistir programas educativos, né, como os da TV Escola, né, não só pela parte do ensino no geral, mas até uma forma de deixar, né, o estudo mais leve, de uma forma um pouco menos, né, complicada, e eu recomendo muito porque quando eu posso, eu estou sempre acompanhando. Com certeza, professor, quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem e o programa está sempre aberto para você. Eu que agradeço. Bons estudos. Um beijo, obrigada, sucesso, Rafa! Gente, esse é o professor Rafael participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. E lembrando que tem simulado também no curso multiplataforma. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje sobre língua inglesa, gramática e literatura. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Imagina que você leu Frankenstein. E aí, a imaginação mistura com Harry Potter. Pronto. O monstro de Mary Shelley no meio de uma partida de quadribol. Na arquibancada, os bichos do clássico de George Orwell, A Revolução dos Bichos. A leitura tem esse potencial de abrir a mente, construir novas formas de ler o mundo. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! De James Joyce a J.K. Rowling, do Conto da Aia ao Grande Gatsby, sem falar no Frankenstein, que esse ano completa 200 anos, a língua inglesa oferece várias fontes de inspiração. E esse é o tema da nossa conversa com o professor do Departamento de Teoria Literária da Unicamp, Fábio Durão. Mas antes, vem pra cá, professora Jaqueline Alac. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Oi, gente, tudo bom? Professora, tem candidato que se inscreve no Enem já sabendo alguma coisa de inglês. Tem. E tem aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar o idioma. Então, infelizmente. O que o candidato precisa saber para mandar bem, para arrebentar mesmo na prova? Nossa, ele precisa saber um monte de coisa. Mas assim, hoje eu vim falar de uma coisa que diz respeito à dificuldade de muitos alunos, tanto daqueles que sabem, como aqueles que não sabem, que é o vocabulário. Vocabulário é uma coisa que pega. Só para você ter uma ideia, desse tempo de 2010 até 2017, a gente tem uma média aí no Enem de 15 a 20% de perguntas que são feitas sobre especificamente vocabulário. Então vamos ver uma questão sobre isso que você trouxe pra gente? Questão 3 do Enem de 2017, caderno azul. Primeira aplicação. Quando a gente olha para uma questão como essa, a gente está vendo uma questão não linear. É que ele não segue uma convenção de padrão de leitura densa, extensa, com muito texto, muita coisa escrita. O texto não linear, ele vem trazendo uma carga também de imagem, né? Agregado que já tem aí, agregada a parte que é escrita.
quando a gente olha para esse texto não linear, a gente nunca vai responder ele da mesma forma e nunca vai olhar para ele da mesma forma como se a gente visse um texto linear. 50-50 ali, né? 50-50, exatamente. Se você for observar, a probabilidade de textos lineares na prova do Enem ele é muito grande. 50% da prova do Enem, de lá para cá, é de texto não linear. Isso engloba música, charges, gibis, propagandas publicitárias, campanhas, né? Letras de música, não sei se eu já falei, mas enfim, também, né? Então, como a gente resolve uma questão aparentemente muito fácil? Como é que a gente faz para resolver? Eu quero saber isso. Por onde começo? Vou na imagem, vou no comando? Ótimo, boa pergunta. A ordem não importa, porque a visão, na verdade, é um pouco mais global. Então, aqui a gente está vendo o seguinte. Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. A gente está vendo parafuso, a gente está vendo o chão, provavelmente, Sim. e uma borra de óleo. Ele citou a palavra car, que o aluno que, por exemplo, não tem muita ligação com car, já sabe que alguma coisa de óleo, talvez um vazamento de óleo, algum problema mecânico, alguma coisa voltada para o carro, e a gente vai para a leitura das perguntas. Beleza. Né? Nesse texto publicitário, então, a gente dá uma paradinha aí. Texto publicitário. Qual o objetivo de um texto publicitário? A publicidade é para quê? Para vender algo. Então, nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é da importância de... Então, um aluno, por exemplo, que não tem muito acesso ou não teve muito acesso à língua estrangeira, ao inglês especificamente, ele já vai começar ali a trabalhar no sentido do simbolismo da coisa, né? Uma publicidade, o que a publicidade tem a ver aqui com o carro, né? Com óleo. E aí, sim, a gente entra na questão do vocabulário, que é importante a gente estudar o vocabulário para que as palavras any place e regret venham para construir, somar ali, né? Somar exatamente todo esse entendimento. Você tem any e você tem place. Place, lugar. Any pode ser várias coisas. Mas aqui, nesse caso, any quer dizer qualquer lugar. E você tem a palavra regret, que é um verbo. É o verbo se arrepender. E é bem específico, né? Sim, bem específico, regret. Então você tem any place e regret. Em qualquer lugar, se arrepender. O que em qualquer lugar se arrepender tem a ver com esse texto publicitário? Take your car, just any place for an oil change. Quer dizer, leve seu carro para qualquer lugar para uma troca de óleo. And you may regret it down the road. E você pode se arrepender lá no meio do caminho. Então, tem um lugar específico para a gente levar. Porque se a gente não levar para esse lugar específico, vai dar ruim. Então, a opção correta aqui seria a letra C, a escolha da empresa certa. É isso que a publicidade remete a gente, né? Leva a gente para esse lado. Então, sem arrependimento, ali, C. No regrets. É isso aí. Os candidatos precisam conhecer esses termos mais específicos? É muito importante que a gente volte às questões da semântica. Então, por gentileza, professora, explica pra gente. A semântica é sentido. Então, é muito importante a gente saber as relações de sentidos das palavras umas com as outras, porque é isso que compõe o texto como um todo. E dentro da semântica, a gente tem alguns aspectos, como, por exemplo, a antonímia, a sinonímia, os hiperônimos e os hipônimos. E os homônimos, que são essas palavras todas... São todas complicadas, já é inglês aquela ali? Nada demais. Não, é português ainda, viu? Relaxa. Brincadeira. Então, vamos lá. Antonímia são aquelas palavras de sentidos opostos umas às outras. Então, por exemplo, você tem o verbo hate, que é o verbo odiar, que até nem gosto muito, e em contrapartida com o verbo amar. Né? Então, são dois opostos, estudar palavras opostas, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de aplicativos, enfim, jogos em que a gente pode trabalhar isso, né? Sinonímia, os sinônimos, eles são muito importantes, né, para a composição de um texto. Então, por exemplo, cordials é a mesma coisa que fabulous, né? Maravilhoso.
Todos dois. Show de bola. Né? Então, a gente também tem os hiperônimos. E o que são os hiperônimos? São aquelas palavras de sentido mais amplo. Então, por exemplo, se eu falo transportes, ela é uma palavra de sentido mais amplo. Mas eu tenho aí as palavras que falam sobre esse transporte. Quem são? Cars, taxis, buses, bikes, né? Então, os hiperônimos é isso, se saber a relação da palavra que grandão. É macro, grandão, pro menor, que é o hipônimos, são os hipônimos. E os homônimos, que inclusive na prova de 2015 até trouxe ela. É uma questão muito semelhante com a que eu trouxe para vocês hoje aqui, de texto não linear, uma chargezinha pequena, onde tem duas moças. Uma fala assim, well, here it is, the season that I hate. Aí a outra fala, come on, Annie, kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. Aí a outra fala assim, I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. O que aconteceu aqui, né? A palavra season, uma estava achando, né, que estava sendo falada a estação do ano. Sim. E a outra falou, não, sua estúpida, eu não estou falando da estação do ano, eu estou falando da temporada de futebol. Porque season é justamente uma palavra homônima, né? É uma palavra que se escreve igual, que se fala igual, mas que tem dupla tradução. A gente escuta sempre falando em séries, né, de TV. Muita coisa. Então, assim, a minha sugestão para quem quer incrementar vocabulário são duas coisas. Primeiro, estudar a semântica e uma outra coisa que eu não expus aqui, mas que vale para, de repente, um outro programa, quem sabe? Olha aí! A gente estudar, por exemplo, o processo de formação de palavras, prefixos e sufixos. A gente também tem isso no português, então dá pra gente fazer uma comparação disso, né? Então são duas coisas que eu acho que são muito importantes para você incrementar. Além da leitura, claro, sobre a leitura, porque quanto mais a gente lê, melhor, né? Agora, professora, para quem quer e precisa dar aquela aprofundada nos estudos, tanto nos recursos verbais e não verbais, qual o seu conselho? Pro verbal, o que eu aconselho é que você realmente leia. Comece lendo as coisas que te agradam, que te interessam, né? Você também pode recorrer, por exemplo, a músicas. Traduzir músicas é uma excelente maneira de você memorizar, porque você associa, né? Sempre tem aquela música, essa música faz lembrar meu ex, né? Maravilhoso. Não, horroroso. Essa música não dá. Quando eu toco, eu lembro dele. Então, você acaba fazendo associações. E associar é muito bom pra gente adquirir vocabulário, né? Leitura sobre leitura, repetição. Essa é um grande ponto, realmente, pra gente adquirir, além dos estudos e tudo que a gente viu aqui hoje, né, Alande? Para não verbais, é abrir os antolhos, né? É começar a ler quadro, é começar a ler fisionomias, é realmente começar a dar simbolismo para as coisas que você olha, mas não vê. Então, começar a ver, começar a reparar, começar a ler o que está nas entrelinhas das coisas, né? E quando você faz uma convergência desse simbolismo com o texto, tudo flui mais tranquilo, mais fácil, né? E uma outra coisa, assim, muito importante é entender a tipologia também. É um texto linear? É um texto não linear? Se for linear, eu começo pelas perguntas. Se for não linear, ok. Então, aí a gente pode fazer uma mescla, né? Um ajuda o outro, um ampara o outro. Sempre levando em consideração que todo autor tem um objetivo. Show de bola. Professora, muito obrigado mesmo por toda a ajuda. Gente, eu que agradeço. Eu tô adorando participar do programa, mais do que eu esperava. Obrigado, professora. Obrigada a você, viu? Até a próxima. O Conto da Aia, Harry Potter e Frankenstein. Essas são apenas algumas das obras que fazem parte do nosso bate-papo com um verdadeiro apaixonado por literatura. Eu tô falando dele, o professor do Departamento de Teoria Literária da Unicamp, Fábio Durão. Seja bem-vindo. Obrigado. Para começar, o livro Frankenstein, da Mary Shelley, está completando 200 anos agora, em 2018, então é uma obra que pode cair na prova de língua inglesa no Enem. Bom, não dá para saber se cai, né? Mas é um livro que é um livro que é bastante interessante, porque a representação que a gente tem, né? Você pergunta o Frankenstein para as pessoas aí, você pensa no monstro, e o livro ele não é exatamente sobre terror. Ele lança uma questão,
que é uma questão do limite do conhecimento humano, o limite da ambição humana em relação ao conhecimento. Até onde que o ser humano pode conhecer, até onde que você pode desafiar a natureza, até onde você pode achar que você pode ser Deus. Uma coisa interessante para pensar é que no romance a criatura não tem nome. Frankenstein é o pai, é o Victor. É o Victor, né? Então, aí a gente chama como se fosse o monstro de Frankenstein, porque isso mostra que o livro também está questionando a questão da criação do próprio autor. O próprio autor de literatura, será que você vai fazer, quando você vai tentar escrever, você vai criar um Frankenstein? Né? Então tem toda uma questão de saber o que é a criação, o que é a paternidade, a vaidade. O Victor Frankenstein, quando ele cria o monstro, ele tem aquela... ele se enche, tem uma vaidade muito clara ali. Então tem uma série de questões aí. Então tirar só da chave do terror e tentar ver o que o livro está querendo discutir. Tem uns autores que são febre aí na cabeça da garotada, dos adolescentes. E tem a saga do Harry Potter, né, da J.K. Rowling. E o que você acha desses autores, dessas obras? Por um lado, todos esses autores que as crianças, que os adolescentes devoram, né, tem um aspecto que é muito positivo, né? Na vida nossa hoje, o tempo todo é celular, é Facebook, é internet, e todo mundo querendo se exibir, todo mundo querendo ser mais bonito ou mais inteligente que o outro, essa coisa toda assim. Quando você vai ler um livro, é você e o livro. E é aquele momento de silêncio, e é aquele momento, assim, de você colocar o mundo em parênteses. O mundo não existe, você mergulha naquele livro, acabou o mundo. Isso é uma experiência, assim, riquíssima, super positiva. Mas isso é só metade da história. Porque quando você, assim, vai lidar com literatura, assim, uma literatura mais forte, né? Essa ideia de você esquecer de você mesmo e de você se entregar e se jogar completamente no texto é só um primeiro momento. O segundo momento é você pensar, é você refletir sobre aquilo que você leu e ver o que o texto está querendo dizer e ver momentos, coisas, pontos altos do texto, questões, algumas coisas que o texto parece que ele não sabe sobre ele mesmo. Então você vai, peraí, o que você está querendo saber? Alguma coisa que o autor colocou lá e que não é tão óbvia assim. Então tem um segundo momento que não é só o momento do deslumbre de você esquecer de você mesmo, mas de você começar a pensar e refletir. Tem que dar esse pulo de fazer assim, de ler ferozmente, para depois ler mais devagar e perguntando sobre as coisas. Eu acho que é mais ou menos uma transição que pode ser natural, eu acho. Professor, caiu no Enem 2 autores estrangeiros que não são muito conhecidos aqui no Brasil, que é o Robert Frost e o Langston Hughes. O que a gente pode falar sobre eles? Eles são diferentes na medida em que eles estão representando experiências diferentes dentro dos Estados Unidos, né? O Robert Frost, ele é conhecido como aquele autor da Nova Inglaterra, um autor mais rural, lida com as coisas do campo e tal, o ambiente da fazenda. E o Langston Hughes é um escritor mais urbano, que tem a ver mais com a experiência da comunidade negra. Então, nesse sentido, são autores que estão descrevendo coisas diferentes. Mas eles têm uma similaridade que é muito interessante, que é o fato de que eles conseguiram trazer para dentro da poesia um ritmo da fala, no caso do Hughes, um ritmo do jazz, coisas que trazem uma certa coloquialidade para a poesia, uma proximidade. Alguns poemas dele, você tem a impressão que ele está lendo o negócio, parecendo que o lírico está do seu lado aqui, conversando com você, né? Que é uma conquista poética. É uma conquista poética esse grau de proximidade, essa mistura de uma certa entonação oral, da voz, uma coisa mais viva, dentro do rigor do metro. Mas também perceber que não é uma transcrição direta de uma experiência ou do fazendeiro da Nova Inglaterra ou do negro do Harlem para a poesia. Essa voz, ela é um artifício da poesia
que vai falar desses grupos, vai falar dessa realidade, mas ao mesmo tempo vai falar de outras coisas junto. A gente tem exemplos aqui, né? A gente não dá uma olhadinha, Vamos professor? dar uma olhadinha. Questão 93 do Enem de 2014, Caderno Azul. Como foram abordados, professor, aí, o Robert Frost? Esse aí é o finalzinho do poema, né? The Road Not Taken, né? Que ele fala, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. Ele está descrevendo uma situação na qual ele está andando no campo, assim, e tem uma bifurcação, e ele acaba decidindo tomar a estrada que estava menos batida, e isso fez toda a diferença. Então, por um lado, tem uma questão que é a descrição de uma cena que pode ser até banal, a pessoa na fazenda está andando ali, pode ser em Minas Gerais, ela está andando até a bifurcação ali, Alô, e aí você escolhe qual que é o seu caminho. Tem uma outra camada de sentido que essa é uma escolha banal de qual estrada tomar. No poema, pela própria estruturação dele, né, assume um caráter de algo mais importante. Tem um caráter mais existencial, filosófico, quer dizer, será que essa estrada é uma estrada da vida? Que estrada que é essa? E também tem uma coisa que é interessante em relação ao último verso, né? And that has made all the difference. Fez toda a diferença o fato de que eu tomei a estrada menos batida, até achava que foi menos viajada, né? As pessoas geralmente leem isso aí como sendo uma coisa positiva, mas não necessariamente. Né? Has made all the difference. Pela frase, fez toda a diferença, aponta para uma coisa positiva. Né, uma coisa de um sucesso, veja, né? Mas dá para pensar em outras possibilidades. A gente também tem uma questão aqui, que é do Langston, questão 91 do Enem de 2012, professor. Isso aí, ó. I too sing America, I'm the darker brother. They sent me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow I'll be at the table when the company comes. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen then. Besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed. I'm too am America. Esse é um poema também que tem essa característica, né? Tem uma presença do eu lírico, né? Que é muito diferente de uma literatura mais rebuscada, mais livresca, né? Ele está dizendo, olha, eu também pertenço aos Estados Unidos. E uma coisa que é interessante, que ele começa, o primeiro verso e o último são o mesmo. E, no entanto, você dá para perceber que, pelo desenvolvimento do poema, o último verso é diferente do primeiro. O primeiro é tipo assim, I too sing America. E I'm too am America. Tem um paralelismo. No final, ele começa cantando e depois ele é incorporado à nação. Pela coragem. Exatamente. Ele abraça, né? Ele toma para si. Isso. E da mesma forma que o poema do Frost também tinha outros sentidos, outras camadas de sentido para além da descrição do evento em si, aqui também, isso aqui é uma coisa que é extrapolável para outras situações de dominação, tem uma pequena estrutura aí, né? Que é de você não aceitar aquilo que é feito com você e de você se fortalecer e depois de você enfrentar, né? Então, você pode pensar em outras situações que o poema também se aplica. Que autores de língua inglesa você indica para os estudantes que estão se preparando e estudantes em geral? Assim, para desenvolver um interesse e tal, bom, tem sempre as histórias de amor, né? Jane Austen, Orgulho e Preconceito, o Great Gatsby, o Grande Gatsby do Fitzgerald, são assim, obras que estão sempre aí, as pessoas estão lendo e tal. Tem também, a gente pode pensar, né, em ficções distópicas, como O Conto de Aia, o 1984, o Admirável Mundo Novo, que são textos que, ao mesmo tempo que são muito bem cuidados do ponto de vista da escrita, da sua construção, eles circulam com uma facilidade grande também. Ficção distópica, professor? Não entendi muito bem. Explica pra gente. A ficção distópica é o contrário da ficção utópica, né? A ficção utópica, né, vem do grego, utopos é um lugar que não é lugar nenhum, lugar que não existe. E a ficção utópica é aquela ficção que está projetando, imaginando um mundo melhor. Né? A ficção distópica é aquela que imagina o mundo pior. Né? E o que é interessante é que hoje em dia a ficção utópica é difícil de achar.
E a ficção distópica tá em todos os lugares, né? Assim, do cinema direto, tudo. Então é uma coisa que é reveladora do mundo que a gente vive, como é que é mais fácil, né? Você imaginar um mundo pior do que um mundo melhor. Agora eu quero saber de você, professor. Qual o seu livro preferido de língua inglesa? Eu, no momento, tô lendo bastante o Ulisses do James Joyce, que é esse aqui. Opa, mostra pra gente. Aqui, ó. Fininho, né? Fininho! Quando você aprende uma língua estrangeira, no fundo você aprende duas línguas. Porque você, ao aprender uma língua estrangeira, você pode olhar para o português e você vai criar um distanciamento em relação ao português que você não tinha antes. Por exemplo, você tem que aprender inglês, que o verbo to be é ser e estar, para você cair a sua ficha que no português a gente tem dois verbos para o estado de ser. A gente tem um ser que é transitório, que é o estar, e tem um ser que é perene, que é o ser. Né? Então, essa distinção, olha que legal, tem duas palavras que eu posso usar para descrever a mesma coisa. E a gente não se liga. Você não se liga. Quando você vai ver no inglês, você vê que só tem uma, você fala, olha só, aqui no português tem duas. Daí você meio que reaprende a sua própria língua materna pela distância que você adquire quando você aprende a língua estrangeira. E no Janela do Enem de hoje, vamos conversar com Vinícius Fernandes, direto de Campo Verde, Mato Grosso. Tudo bem, Vinícius? Bem-vindo à Hora do Enem. Bom dia, tudo bem, tudo certo? É um prazer estar aqui na Hora do Enem para poder compartilhar um pouco do conhecimento acerca aí do estudo para o vestibular, tá certo, galera? Vinícius, justamente, quero que você compartilhe um pouquinho da sua experiência. Você que é medicina, já vem há 2 anos tentando, melhorando a nota. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Então, a minha história com o vestibular se deu a partir do momento que eu cheguei, né, no 3º ano do ensino médio. É aquele momento que os estudantes chegam na escola e falam, poxa, agora eu tenho que me preparar para o vestibular de fato. Depois da escola já não tem muita saída, a não ser você entrar na universidade se você quiser seguir ali uma carreira profissional no âmbito acadêmico. E aí, desde o 3º ano do ensino médio, eu comecei a me preparar, não consegui a minha aprovação no 3º ano do ensino médio, e aí fiquei 1 ano estudando em casa, sozinho, por meio de cursinhos online, e consegui a aprovação do curso de medicina no ano de 2020, durante a preparação que eu fiz em casa. E desde então, comecei, né, a dar dicas de estudo para o vestibular, né, nas redes sociais, seguindo bem essa lógica de ensinar os alunos a como se preparar adequadamente para a prova do Enem e para as provas dos vestibulares como um todo. Tem sido essa troca via redes sociais? Essa troca que se estabelece nas redes sociais é bacana para a gente poder democratizar um pouco o conhecimento da preparação para o vestibular de modo mais amplo. A escola, às vezes, ela acaba limitando, em algumas condições, o conhecimento acerca da preparação para o Enem, porque muitos alunos não têm uma noção muito ampla sobre como sentar e estudar especificamente para o vestibular. Os alunos até sabem como sentar e estudar para a prova que vai ser cobrada na escola, mas a preparação para o vestibular, geralmente, ela envolve todo um outro processo, toda uma outra metodologia, um sistema que muitas vezes não é ensinado na escola. E aí a ideia de fazer essa troca nas redes sociais é exatamente democratizar a educação e fazer com que mais pessoas tenham condições de ter uma preparação adequada para conseguir, enfim, garantir a aprovação. E agora você pode me dar uma dica desse sistema de estudos para o Enem que você tem falado tanto nas redes sociais? Certo. Eu acho que a dica mais primordial para esse sistema de estudo seria você ter organização e sempre estudar racionalmente. No sentido de que não basta apenas sentar na cadeira e ler um livro, mas é interessante que você saiba segmentar cada parte da organização do seu estudo. Então, delimite seus horários de estudo de modo específico, saiba quais matérias você vai estudar, saiba em quais momentos do ano você vai adotar a estratégia de estudo X ou a estratégia de estudo Y, para que daí com essa organização você consiga elevar a produtividade do estudo e consiga, se Deus quiser, no final da preparação garantir a aprovação. Agora faltam mais ou menos em torno de 90 dias para o Enem. Queria que você desse assim, aquela dica assim, são os 90 dias finais aí para a prova. Certo. Para a galera que está se preparando agora para o Enem, nessa reta final, em 90 dias, o ponto mais primordial que talvez vocês tenham que adotar nessa preparação final é realizar provas antigas. Pessoal, peguem as provas antigas anteriores do Enem, peguem ali simulados modelo Enem e façam essas provas antigas, para vocês poderem simular a condição de prova e poderem treinar para o dia oficial da prova de maneira mais realista possível. A prova do Enem é uma prova que demanda muita resistência física e mental, e quanto mais provas antigas vocês fizerem, melhor vocês vão ficar nessa simulação e, consequentemente, maiores vão ser os resultados no dia oficial da prova. Ou seja, Vinícius, você está super preparada aí para o Enem, né? Já está preparando o emocional, o físico e também os estudos que você está indo aí estudando já há 2 anos. Exato, exato. Já estamos firmes aqui. Esse ano, na realidade, eu vou fazer mais para treinar mesmo, para ver como é que tá a prova, ter uma noção das oscilações dela, para que daí, com base nisso, eu possa dar a dica pro pessoal, né, lá nas redes sociais. Mas vou chegar firme lá. Não tô muito firme ainda estudando, mas estou acompanhando aí como é que tá sendo as mudanças da prova, né, os conteúdos, só para poder chegar bem atualizado e poder trazer essas novidades pro pessoal nas redes sociais. Tá certo. Vinícius, quero te agradecer
pela participação aqui na Hora do Enem, pelas suas dicas e também pela sua motivação. É isso. Eu que agradeço e espero aí que todo mundo que assistiu hoje as dicas aí consiga pegar bem essas ideias e consiga, né, garantir a aprovação logo em breve aí no vestibular. Com certeza, gente. Vinícius Oliveira participando aqui da Hora do Enem, direto de Campo Verde, Mato Grosso. E tá chegando a hora do programa terminar. Se você perdeu algum conteúdo, acompanhe a nossa maratona. Tem aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo começa às 6 da manhã. E tem também nosso canal no YouTube. Tá tudo lá. Ligue nessa dica, gente. Participe do nosso curso intensivo multiplataforma. É bem fácil, é só acessar o site que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar todos os simulados e as últimas edições da prova do Enem. Participe também da nossa Hora do Enem, dando sugestões e tirando dúvidas. É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp que está aqui embaixo. E para a gente ficar ainda mais juntinhos nessa reta final, não se esqueça de marcar a gente nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Eu espero que cada minuto desse nosso tempo juntos valha muito a pena e que você conquiste a sua tão sonhada vaga na universidade para você realizar todos os seus sonhos no futuro próximo. A minha maior felicidade é saber que eu estou ajudando cada um de vocês de alguma forma a chegar lá. Mas, por enquanto, ainda temos algumas semanas para frente, não é mesmo? Então, vamos continuar juntinhos por aqui, valeu? Olha, amanhã eu estou aqui com muito mais conteúdo na Hora do Enem para vocês. Um beijo e bons estudos!